Não tem como a gente falar de Revit sem primeiro falar de BIM, Build Information Modeling. O que é BIM? O que é o Build Information Modeling? Então, o próprio nome da tradução que você traduz, né, Build Information Modeling, modelagem da informação da construção. Modelagem da informação da construção. Você está modelando também a informação. A gente trabalha com projetos, você pensa em projetos de construção, você pensa em desenhar alguma coisa, desenhar a planta, um corte, uma fachada, colocar cota, escrever níveis e tal. Mas a informação também tem que estar inclusa nessa modelagem para que o projeto crie um significado e uma importância maior e possa ajudar no todo o ciclo de vida do projeto. Então, nós temos que ver aqui o seguinte, o conceito ou forma de pensar e elaborar projetos de construção civil. Então, o BIM ele não é só uma ferramenta, ele é um conceito, ele é uma forma de pensar, é uma forma de conceber a construção do início, meio e fim. Tá? E então, essa formação modelada no início é para que ela possa acompanhar o ciclo de vida da obra, como eu falei. Tá? E você, então, tem que começar a pensar nas etapas finais do projeto, as etapas finais da obra, desde o começo. Não adianta você fazer um negócio aqui, não, na obra eu resolvo. Qual que é o piso que vai ter aqui? Qual que é o acabamento que vai ter na parede ali? Qual que é o tipo de telha? Não, na obra eu resolvo. Não, você já tem que ir pensando em tudo, porque já vai dando problema. Já vai dando conflito com outras coisas. E aí você coloca um telhado, um madeiramento lá, e depois resolve, lá no final, pôr uma telha de concreto, que é pesada. Será que aguenta? Entendeu? Então, tem que começar a pensar desde o início, em todas as etapas. O que você vai fazer lá no final? Então, o BIM ele envolve muitas ferramentas e processos. O Revit é apenas mais uma ferramenta no meio de toda a engrenagem. Ela, no Brasil, é uma ferramenta importantíssima. Outros países têm outras ferramentas que ela luta com outras ferramentas para poder, no controle da situação, né? Mas, no Brasil, é a ferramenta que tem o foco principal no desenvolvimento BIM. Então, a gente tem um desenho aqui, do lado esquerdo, aqui, que, no caso, a gente está vendo aqui uma programação, o ciclo de vida da programação, onde a gente começa a pensar no que vai fazer. Primeiras ideias básicas, depois você faz um projeto conceitual, e lá no Revit, chamado de projeto de massas. Então, você começa depois de projeto de massas e definir a forma de como é que você quer as coisas, você começa a detalhar. Essa parede aqui vai ser de alvenaria de tijolo cerâmico, vai ter reboco, vai ter emboço, vai ter revestimento cerâmico na parede, vai ter porcelanato no chão, vai ter forro aqui vai ter laje aqui, e vai definindo todos os detalhamentos. E esses detalhamentos você vai informando, não só a questão do desenho, mas também a informação do que consta, do que tem que ter nesse projeto. Por exemplo, você vai desenhar um forro, mas nesse forro você vai especificar que é um forro de gesso, com estrutura de gradeamento tanto por tanto, e às vezes vai especificar até o tipo de fixação que você vai colocar no forro de gesso. Né? Você vai colocar lá, por exemplo, que a argamassa de assentamento lá do piso vai ter tanto de espessura, de 1 centímetro, meio centímetro, tantos milímetros. Então você especifica tudo aqui. Você também faz análise de energia, por exemplo. Às vezes você faz um projeto que tem pouca janela, e você vai gastar muita energia para iluminar ele. Ou então você vai gastar, você faz um projeto que os quartos ou algumas posições estratégicas voltadas para o sol de manhã. Então tem como você analisar a posição do sol, nascer do sol, o pôr do sol, tudo tem como analisar isso através das ferramentas BIM. E as documentações, você pode documentar de formas mais genéricas, mais detalhadas, e documentação, inclusive, para canteiros de obra, projetos executivos bem detalhados a respeito de como você executava cada coisa. Também você pode fazer, tem determinadas situações, isso aqui, um exemplo bom para explicar o que é esse fabrication aqui, é uma etapa do projeto onde você projeta coisas no seu ambiente de projeto, no caso, estamos falando do Revit, e depois dessas peças que você projetou precisam ser mandadas para a indústria para fabricar. Um exemplo bom da gente estar falando sobre isso, um exemplo bom é sobre dutos de ar-condicionado. O duto de ar-condicionado ele tem um tamanho máximo, e ele tem, às vezes, o joelho de 90 graus, ou ele em curva. Então, você desenha, você modela ele no Revit, faz o desenho todo no Revit. Aí você gera um sistema de projeto de fabricação, que
que vai ser mandado para as indústrias. E aí vai fabricar as peças de acordo com o que você especificou. Então, nesse ponto aqui, ó, que está a Construction 4D e 5D, nesse ponto aqui você está trabalhando com isso que está falando aqui embaixo, aqui, ó. O 3D, até o AutoCAD trabalhava com projetos 3D, né? Agora, o 4D você começa a colocar tudo que você está fazendo aqui numa planilha cronológica. Olha, eu vou fazer a fundação até dia tal, depois eu vou começar a alvenaria, a obra bruta até o primeiro pavimento até dia tal, e você vai colocando o prazo, vou fazendo o cronograma. Então, quando você está usando o projeto associado ao cronograma, você está trabalhando com o projeto 4D. E a partir do momento que você começa a trabalhar com o projeto também com custo, valor de tijolo, valor de argamassa, valor de revestimento, valor de telhado, tudo, está usando a ferramenta BIM para trabalhar com custos, então você está trabalhando com o projeto 5D. Acabou tudo, terminou tudo, fez a construção, envelopou, aí você tem que fazer um projeto que chama As-Built, que nunca você termina a construção do jeito que você projetou no começo. Então, você fazer um projeto de realidade, no momento que você está vivendo ali, né, que você terminou aquela obra, chama As-Built, que é como está construído, e a partir daí você entrega todo aquele pacote de documentações gerados pelo BIM para o pessoal do condomínio, para quem vai gerir aquela obra, gerir o ciclo de vida daquela obra. Então, a pessoa vai saber até momentos que ela pode estar fazendo manutenção em equipamentos, como motores, como fechaduras, portas, boilers. Você pode identificar lá qual que é a marca do boiler, que tempo tem que dar manutenção daquele boiler, aquele motor, quanto tempo da garantia daquele motor. Então, tudo isso pode ser incorporado em informação no seu projeto. Então, isso que ele quer dizer como BIM, a modelagem da informação. Você faz o desenho e joga a informação lá dentro, o máximo que puder, e essa informação não fica só no Revit. Por isso que eu falei que o Revit é uma ferramenta que faz parte, mas não fica só no Revit. Ele vai fazer parte, vai ser lida e usada em outras ferramentas, que a gente vai mostrar logo na sequência. Primeiro a gente fala dessa questão, mostrar esse timeline aqui da origem do Revit, né? Então, temos aqui um timeline de start, desde o desenho à mão livre, com papel, caneta, prancheta, papel vegetal, né? Muitos de vocês não sabem nem o que é isso, né? Eu pode ter visto um vídeo de história aí. E logo na sequência surgiu a computação gráfica 2D, que é o CAD para 2D, e depois veio o CAD para 3D. Só que o CAD para 3D, ele é muito útil, mas ele foi muito subutilizado, por ter uma usabilidade, precisar de um feeling, de uma técnica de uso muito apurada. Então, acaba que o tempo de produtividade aqui caía muito quando você trabalhava com CAD 3D. Então, começou a surgir o conceito de que, não, eu vou ter que fazer um projeto, uma ferramenta que vai ser usado em outra. Aqui nós temos dentro de duas. O Tecla é um software de projeto estrutural, trabalha com projeto de concreto armado e também com projeto de estrutura metálica, que é onde eu posso projetar a minha edificação e toda informação que eu colocar aqui pode ser importada para o Tecla. E no Tecla vai saber onde é que eu posso passar uma viga, onde é que eu posso passar um pilar. E se eu precisar passar o pilar num lugar, eu faço engenharia reversa. Eu tenho que comunicar com o pessoal da arquitetura para poder mudar, ou da engenharia para poder mudar a concepção do projeto. Tá? E também, apesar dessa timeline toda que a gente tem aqui, né, de quando surgiu os conceitos, de algumas marcas, nomes que é dados pela Autodesk, pela Bentley e pela Graphisoft, nós temos aqui uma coisa gritante. No Brasil, tem o decreto 10.036, que determina, né, que para obras públicas, que você precisa agora, ao fazer licitação, você precisa oferecer os seus serviços em BIM e executar as obras com ferramentas BIM. Então, afunilou o processo. Realmente, era opcional você aprender o BIM. Hoje não. Hoje você tem que aprender, você é obrigado a aprender o BIM. Então, temos algumas ferramentas aqui, ó, ferramentas BIM. A gente tem o Revit da Autodesk, que a gente vai falar sobre ela hoje. Tem o ArchiCAD da Graphisoft, que é esse cara que está bem aqui, no centro, a superior. Tem o QI Builder da AutoQI, que é um fabricante brasileiro, mas que tem softwares excelentes para fazer projetos hidrossanitário, elétrico, de gás, incêndio. Mas também, além desses projetos que eu falei, eles também fabricam o Ebérico, o famoso Ebérico, né? E é muito acessível para poder você adquirir ou utilizar, até mesmo a questão estudantil, e faz projetos estruturais provendo elementos informativos BIM.
E o grande projeto estrutural, o grande software estrutural que a gente conhece, né, que tem mais divulgado no mercado que é o TQS, que tem um preço realmente assustador, mas incomparavelmente pelos grandes escritórios de engenharia de projeto estrutural, é o que é o mais usado. Tem o Tekla também da Trimble. O Trimble, para quem não sabe, também é a empresa que fabrica, que é dona também do SketchUp. Só um parênteses aqui, tá? O SketchUp ele não é considerado uma ferramenta BIM, exatamente porque você não consegue modelar as informações todas necessárias para poder ser utilizado em outros softwares. Lá é muito bom para poder fazer modelagem de várias coisas, de apresentação, de renderização, mas ele não é considerado uma ferramenta BIM por não ter os requisitos necessários para agregar informações para ser compartilhado com outros softwares. Bom, até aqui então eu falei de softwares que modelam. Modelo arquitetura, modelo estrutural, modelo elétrico, modelo hidráulico. Você tem esses dois softwares aqui, que é o Navisworks e o Solibri, que são softwares de verificação de interferência, que são esses softwares aqui, por exemplo, no caso do meio aqui, central aqui, ó, embaixo, esse aqui é uma tela do Navisworks. Então, do Navisworks dá para você fazer, inclusive você está vendo aqui embaixo aqui, um gráfico gigante, que identifica a timeline de cada uma das tarefas. Aqui você tem a lista das tarefas aqui, e a timeline dessas tarefas. Quanto tempo demora para fazer isso? Quanto tempo demora para fazer aquilo? E aqui dá para você fazer, inclusive, uma simulação. Tem uns videozinhos que você cria que ele vai mostrando a construção. Você coloca a linha do tempo para iniciar do início ao final, e ele mostra o prédio construindo, de acordo com a timeline que você fez aqui. Então, é muito, muito, muito interessante. Do lado esquerdo aqui, a gente tem um exemplo de uma tela do TQS, tá? E do lado direito aqui a gente tem um exemplo de uma tela do BIM 360. Onde é que o BIM 360 entra nessa história? É uma ferramenta de colaboração. É um projeto BIM, como ela é para colaborar a informação, eu vou fazer um projeto que outro engenheiro vai fazer o estrutural, e outro engenheiro vai fazer o hidrossanitário, e outro engenheiro vai fazer o elétrico. Então precisa que essas informações estejam centralizadas em um lugar. Então essa ferramenta do BIM 360 veio para auxiliar muito nisso aí, porque é tudo na nuvem. Eu posso compartilhar o acesso de várias ferramentas aqui, de forma que eu posso configurar permissões, quem pode o quê, quem deixa de poder o quê, e todo mundo pode acessar direto no mesmo lugar. Então, vocês viram aqui que ferramentas, a gente tem muitas ferramentas que trabalham com BIM. Mas o interessante aqui, nosso foco é o Revit. Então, vamos ao Revit.